fotos, as publicações. Olha só, a Gaia querendo participar da live agora também. Já não basta ser a garota propaganda do clube de leitura. Boa noite a todos. Gente. Mas é o direito dela, eu acho que ela faz parte da equipe. Faz parte da equipe. E hoje a nossa live tem um tema diferente. Nós colocamos o tema Quem Pergunta Quer Resposta. Bom, isso surgiu, né, de uma conversa que eu tive. Nem sei que perguntas o Kleber vai fazer pra mim hoje. Oi, tudo bem? Vou pegar ela no pulo vai hoje. Pegar no fazer pulo. Perguntas dificílimas, deixar ela só ver. calça curta. Esse tema, Quem Pergunta Quer Resposta, ele surgiu a partir de algumas reflexões que eu tenho feito nos atendimentos, com os amigos, né, em conversas com familiares, em conversa com a minha mãe, em conversa entre nós mesmos, que às vezes as pessoas perguntam para nós alguma coisa, mas ela te pergunta, mas ela quer escutar o que ela quer ouvir, né? Não a resposta efetiva, não a resposta que a leva para um caminho que precisa às vezes desapegar para poder encontrar essa jornada da felicidade que a gente tem falado tanto, né? Então, às vezes a pessoa, quem pergunta, quer resposta, mas ela não quer a resposta verdadeira. Então, quando a gente para e medita e pede para o universo uma resposta, será que a gente está querendo a resposta mesmo genuína ou nós estamos querendo a resposta que nós queremos ouvir ou da forma que nós desejamos que seja? Então eu propus esse Quem Pergunta Quer Resposta, mas com o objetivo do Kleber me fazer perguntas, porque ele disse que eu falo e não deixo ele falar. É verdade, eu tô assim, um pouco traumatizado da última live, que eu comecei a falar, gente, tô falando, de repente comecei a desembestar e a Ana Paula começou, né? Pô, não é pra você, sou eu que tenho que falar. A gente foi frustrante, né? Então eu vou ficar aqui esperando as perguntas dele. Não só as minhas perguntas, como as perguntas de vocês. Vocês também querem que vocês perguntem, porque a Ana Paula, ela não tem problema com relação à pergunta, né? Ela vai, vocês, quem acompanhou o programa, né, do Fronteiras da Ciência, as perguntas são feitas na hora, não tem nada combinado, o Jadir vai perguntando na hora e a Ana Paula vai lá e responde, então ela está acostumada, não tem problema com relação à pergunta, então fique à vontade, aproveita para perguntar. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que aconteceu no meu trabalho hoje, de manhã cedo. Tem um rapaz, eu vou fazer a pergunta para você depois, você vai entender. Tá bom. Tem um rapaz que ele se cuida, é um rapaz que se preocupa, né, com o bem-estar dele e tal. E assim, eu estava escutando, ele estava comentando com outros colegas, né, que ele estava esperando chegar em casa umas encomendas que ele tinha feito de suplementações, né? E aí eu perguntei, o que você está comprando? Ele começou a falar, eu fiz suplementação em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, por que tanta suplementação? Você tem alguma deficiência? Não, porque eu gosto de suplementar. Aí fiquei meio assim, né? Falei, caramba, mas alguém te indicou, alguém te receitou isso? Ele falou, não, eu dei uma olhada, vi para que servia e compro, porque eu sou curioso, né? Aí vem a pergunta que eu faço para ela. Assim, a gente recebe muita orientação para não fazer automedicação, né? Pelos riscos que os medicamentos alopáticos podem trazer para a gente, se você não sabe para que ele serve, os efeitos colaterais, etc. e tal. E ele comentou, fez o seguinte comentário, não tem como fazer mal porque é natural, tá escrito lá. E assim, agora eu pergunto para você, Ana Paula, quando a pessoa faz uma compra dessa, né, pela internet, ele foi lá ler, o produto tá lá, disponível para compra, tá dizendo lá que o produto é natural, a pessoa comprar esse medicamento sem uma orientação de profissional, equivale a uma automedicação alopática? Não equivale a uma automedicação alopática. Por quê? Porque a alopatia, ela, em sua maioria, ela é sintética. Então, o produto sintético, ele tende a ter mais efeitos colaterais do que um produto natural. Ou seja, um produto natural, as pessoas usam esse termo, é natural, ele tende a ter menos efeitos colaterais porque ele precisa de uma dosagem muito mais elevada para poder causar um problema. Entendi. Tá? Para sobrecarregar um órgão, por exemplo, ou para sobrecarregar um sistema, ou desenvolver um composto inflamatório.
enfim, para gerar uma alergia, às vezes ele precisa de uma dosagem maior do que uma medicação alopática que é sintética. Mas isso não significa que ela não tenha efeito colateral e que ela não possa causar graves problemas para o organismo. Principalmente se a pessoa não sabe a procedência Sim. desse produto, se realmente o que está ali é natural, se tem sintético, qual é a dosagem, quais são os miligramas, qual é o ideal para ela, qual não é o ideal. Então isso é muito perigoso. Por quê? Porque alguns produtos naturais, eles podem entrar em conflito com outros produtos que a gente utiliza que são de uso contínuo ou de uso de vez em quando. A pessoa pode, de repente, estar usando um produto natural numa dosagem há muito tempo que pode ter uma interação com o Dorflex que ela toma e ela não sabe, tá? Entendi. Então, assim, tudo aquilo que é tomado, que é utilizado de forma, vamos dizer assim, sem um estudo, um acompanhamento, Uma orientação, uma mais orientação, assim, aprofundada, algum profissional, alguém que tem uma... Isso, ele pode te causar problemas. Por isso que o chá em excesso... É por isso que os médicos, né, os grandes pesquisadores falam que a diferença entre o veneno e a cura e o remédio pode ser a é a dosagem. dose. A grande diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. E isso vale pro natural. Eu vou, na verdade, fazer até um comentário, quero que você fale em cima disso. Isso talvez não esbarra muito também, não vai de encontro com a necessidade que as pessoas, da pressa que as pessoas têm em ficar boas, de eliminar o problema. Elas não têm uma... Acaba isso não fazendo com que ela tome uma dosagem maior, com a pressa de resolver o problema, ou de que o resultado chegue rápido. Sim, também, com certeza. Não é? Quem pergunta quer a resposta, né? Com certeza. E tem um outro fator também, que você pode ir tornando o seu organismo preguiçoso. Se você, por exemplo, começar a suplementar demais e o seu organismo não precisa daquela suplementação. Algumas coisas que o nosso próprio organismo produz sozinho, ele começa a receber a suplementação, ele pode se tornar preguiçoso, não querer fazer mais, não querer produzir mais. Né? Eu não sou especialista em suplementação ainda, tô longe disso, porque nem atuo como nutricionista ainda, mas o pouco do estudo que a gente já tem na faculdade de nutrição, o suplementar, você vai suplementar quando há uma necessidade, quando tem um acompanhamento de um profissional. Seria interessante para a pessoa ter feito pelo menos um exame para ter certeza. Exames, né? para verificar se realmente precisa, com um médico ou um profissional de saúde que acompanhe esses exames, que verifique. Porque assim, ferro, se você tiver ferro de menos, você tem anemia. Tá. Se você tem ferro demais, você fica com excesso de ferritina, você fica doente. Entendi. Então, ferro de mais ou de menos é problema. Tem o equilíbrio ideal. Isso para tudo, para tudo no nosso organismo. Agora eu vou estender essa pergunta para o lado emocional. Tá bom. Quando a pessoa tem problemas emocionais e recorre a medicamentos, vamos colocar até naturais mesmo, tá? Ele vai colocar que vende em farmácia, aqueles passiflora da vida. Caramba, você soube da minha conversa que eu tive com a minha amiga hoje? Não, na verdade Não, ou outro qualquer medicamento que auxilie você. Agora você vai falar que eu escutei, né? Auxilie você a ficar mais calmo, ou para dormir melhor. Coisa nesse sentido. É a mesma coisa? Mesma coisa. Por exemplo, achei que você tá começando a escutar as coisas que eu converso. Não vou citar nomes, depois eu conto pra você, ó. Eu sou um fofoqueiro discreto, você não percebe, eu tô ouvindo as coisas. Tá ouvindo, Eu conversei com uma amiga muito próxima hoje, que, como é que você tá? E aí ela me falou assim, eu não tô muito bem, hoje eu tô com um aperto no peito, tal, uma dor no peito, uma angústia. E, enfim, ela tá passando por alguns processos de readaptação, né, com ela mesma. E aí eu perguntei, mas como é que você passou o fim de semana? Ontem eu tava ótima, maravilhosa, dormi bem e tal. E aí eu fiz a seguinte pergunta, mas aconteceu alguma coisa ontem ou aconteceu alguma coisa hoje pra você estar com essa angústia? E ela falou que não, tava tudo bem, tava tudo ótimo, de repente ela tava assim. E aí, como eu sou intuitiva, né, leio o campo, veio umas fofoquinhas na minha orelha, eu perguntei, você não tá tomando nenhuma coisa pra dormir não, né? Ela, tô tomando
Passiflora não tem quase mesmo realmente efeito colateral, né? A não ser que você não saiba da marca e tal. E tô tomando melatonina, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Qual é a dosagem? Qual é a marca? Qual é o produto? Qual é a frequência? E desde quando você está tomando, né, a melatonina? E aí ela percebi que ela gaguejou para me responder. E aí eu fiz a pergunta clássica. Qual foi o profissional que te passou e como que ele te orientou? E aí ela respondeu um pouco parecido com esse seu amigo. Ah, não, fui eu que me passei. Fui eu que fui lá e comprei, e li, sei lá, e comprei. Mas eu vou tirar a foto para você ver qual que é a marca. Eu falei, não, eu não vou nem ver. Falei, eu não vou nem ver. Primeiro porque você precisa passar por um profissional. E segundo, porque tem muitas pesquisas que, por exemplo, melatonina em excesso tem efeitos colaterais. E ela pode causar depressão, angústia, pânico, tremores, alergias, sangramento e até morte. Nossa senhora, hein? Caramba! Né? A gente vende assim? Você só compra à vontade? Então, vende à vontade. Foi autorizado, vende à vontade. Não é que não é bom, eu não tô dizendo isso, que não é bom, que não é incrível, que não tem resultados incríveis. Mas precisa ter um acompanhamento de um profissional. E, principalmente, precisa ter um acompanhamento integrativo. E acompanhamento integrativo não é só o terapeuta ou o curioso chegar e sair integrando tudo que é coisa para você usar. Atendimento integrativo, práticas integrativas, inclui profissionais de saúde. Vários. Vai incluir também um profissional sério, um médico sério seu, que analise os seus exames para saber o que está faltando, o que está em excesso, o que pode, o que não pode. Médicos analisando, se não é um bom profissional, faz besteira, imagina sem analisar. Né? A gente tá falando aqui de bons profissionais, imagina sem analisar. Então, hoje, tá tudo muito fácil na prateleira para tudo. Até água, se nós tomarmos 5 litros de água por dia, a gente morre. É verdade. Não é? Não é assim, não é uma conta de padaria. Tipo, eu tomei 5, quero me matar. Vou tomar 5 litros de água e me matar. Todo não dia, é bem assim, né? né? Mas pode acontecer. É excesso. Pode Imagina acontecer. você tá se não vou nem dizer medicando, porque não é remédio, né? O que seria isso? Não sei. Eu sei estudar. Mas é perigoso, né? É perigoso isso. Não é assim. Não é porque é natural que não tem efeito colateral. Eu canso de falar sobre isso. E isso, olha, aconteceu com você e comigo no mesmo dia. Uhum. E aí eu falei, agora você conversa aí com esse profissional que te passou, verifica qual é a marca, qual é a procedência desse produto, se ele é puro, se ele não é, se ele tem mistura, qual é a dosagem, porque tem tudo isso dentro, né, do uso dos produtos. E assim, tá usando só isso? Tá usando mais o quê? Toma que outra medicação você toma? Sim, associada, né? Associada. Então, quando a gente vai no médico, eu tô falando assim, no meu médico de família, no meu médico de confiança, um bom médico, um médico que realmente detém um cuidado conosco, ele vai querer saber, eu não tomo remédio nenhum, medicação alopática nenhuma. Kleber também não. Mas minha sogra toma, sei lá, 10, 12, 20. Muitos remédios. Minha mãe toma 2, que bom. Ela tem 70 anos, só toma 2. Então, um bom médico vai querer saber o quê? Quais as medicações a senhora toma? Quais são? Pra quê? Pra que serve? Porque tem até medicação que dá conflito uma com a outra. Isso também acontece se você tá usando por exemplo, se você usa Vic Vaporub e homeopatia, o Vic Vaporub ele cancela o efeito da homeopatia. A cânfora, né? A cânfora, ela anula o efeito da homeopatia. E muita gente não sabe disso. E muita gente não sabe disso. Então, se eu estou me consultando com um homeopata, estou me consultando com uma pessoa que trabalha com florais, eu preciso, de forma integrativa, saber essa união para ter um resultado melhor. Se não me engano, os remédios alopáticos também interferem na atuação da homeopatia. Alguns sim. Alguns interferem sim. Alguns sim, por isso que você tem que estar com o profissional. Ele tem que saber o que está
o que está acontecendo. Por exemplo, eu sou terapeuta integrativa e quântica. Não adianta você chegar com uma fórmula química para mim de remédios que eu não tenho a competência para conhecer os remédios alopáticos. Nem posso até ser presa se eu me meter a besta a fazer alguma coisa desse tipo. Posso fazer outra pergunta? Pode. Agora eu vou mudar de assunto. Muda. Ana Paula, eu vou fazer uma pergunta para você. Ai, meu Deus. De marido para a esposa. Ai, Jesus. Mas assim, você já é terapeuta, trabalha assim de forma mais contínua faz o quê? Uns 15, 17 anos? Uns 16 que anos. você atende, né? Que Pessoas e tal. 16 anos. Tá. E aí, de repente, você, de uns anos pra cá, você começou a ter usar jogos terapêuticos para poder te auxiliar no atendimento. 3 anos pra cá. Comecei de repente, a partir do primeiro jogo que você conheceu, eu acompanho, né? Eu acompanho a vida terapêutica dela, todo esse processo dela. A partir do primeiro, você começou realmente a se interessar por essa área, a ponto de você criar, né? São 2 jogos que você tem criado, não é isso? Tô criando o tá com o terceiro agora, quer dizer. Agora, a pergunta que eu te faço: qual foi a diferença para ti a partir do momento que você teve contato com esses jogos? Que diferença que ele faz no atendimento para você? Você está adiantando a minha palestra. Não estou adiantando. Você está falando por que você está colocando. Vamos lá, você está colocando nas suas palestras. Mas por quê? Tá, vamos lá. O que você viu? Já que você falou isso, primeiro é importante. O primeiro jogo que eu tive contato e que eu uso até hoje, que aliás é um jogo fantástico, vou mandar um abraço para eles, não sei se eles vão me assistir aqui, é o Miracle Choice. É um jogo muito incrível e que eu uso até hoje nos meus atendimentos, em eventos também, que foi um grande inspirador para os outros jogos, para a chegada dos outros jogos. A grande diferença que eu percebi quando eu tive contato com o primeiro jogo, e a partir daí eu não parei mais, é que quando a gente faz um atendimento e sessões terapêuticas, às vezes algumas pessoas têm dificuldade em se expressar, em trazer as suas emoções à tona, em comentar e até em identificar as suas próprias emoções. Então, o primeiro jogo que eu tive contato, ele trouxe muito isso à tona. Ele colocou nas pessoas, ele coloca, né, até hoje nas pessoas, esses insights e essas percepções. Ao falar, comentar sobre os jogos, sobre a carta do jogo, sobre a experiência do jogo, a pessoa vai se expressando e colocando para fora emoções, sentimentos, insights, percepções, até algumas crenças que ela não colocaria numa conversa, num bate-papo convencional. Você acha que tem um jogo, é como se ele quebra o gelo na hora de você fazer um atendimento? Ele dá uma quebrada na resistência? Sim, tem jogos que quebram gelo, tem jogos que quebram a resistência, tem jogos que mostram bloqueios, né? Aí cada jogo ele vai por um caminho, então eu aproveito, porque senão a gente vai adiantar a minha palestra de quarta-feira. Sim. Né? Então eu aproveito assim e convido vocês, essa vai ser uma palestra gratuita, fechada, via Zoom, que se chama Como os Jogos Terapêuticos Podem Abrir Espaço para a Felicidade. Mas de uma forma resumida, aproveitando a pergunta do Kleber, os jogos como um todo, cada um que eu trabalho hoje, eles pegam uma vertente diferente, mas de modo geral, eles facilitam a comunicação, a percepção, a abertura e até a indicação de bloqueios, né? Então, ele é muito fantástico. Com crianças, com jovens, com adolescentes, com família. E o jogo também tem uma coisa interessante, que você não necessariamente utiliza de forma terapêutica. Eu já fiz jogos em um churrasco, não que eu estou vegetariana, mas meu irmão tinha feito um churrasco, eu tava lá, tenho amigas que já fizeram isso também, usei o jogo ali no bate-papo e ali as pessoas entraram em conversas super profundas, em percepções extremamente profundas a partir de um jogo. E ele pode entrar na questão do lúdico também, né? Eles conseguem? Sim, o jogo... Apesar de ter esse enfoque do terapêutico. Autoconhecimento, né? Sim, é totalmente lúdico. O jogo dos dragões é um jogo bem lúdico, que eu uso com vários jovens também, é bem interessante. Mas convido vocês aí para você me fazer outra pergunta, para a palestra de depois de amanhã, dia 22 de março, sobre os jogos. E aí, ninguém vai fazer nenhuma pergunta para me ajudar? Que mais você quer perguntar? Só fez 2 perguntas? Eu só fiz 2 perguntas para você.
Olha, tá vendo? Vocês são testemunhas. Eu tento deixar ele falar. Mas acontece que você não tá usando o poder que eu tô te entregando. Sabe o que acontece? É que, assim, diferentemente das lives anteriores, agora hoje começa o clube de leitura. Estamos no primeiro encontro do clube de leitura. Não vem justificar. Eu vou aproveitar e vou fazer pergunta pra você. Pra mim, tá ótimo. Tô aqui, tô aberto. Então eu vou aproveitar e vou inverter aqui. Quem pergunta quer resposta. Já que você falou que, né, a gente tem um outro evento também que se chama Relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes. Relacionamentos felizes eu mereço, tá? Então eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Veja bem, hein? Dos seus relacionamentos anteriores. Ixi. Tá? Porque eu não sou a sua primeira pessoa, né? Você tem uma história, eu também tenho uma. Quais, vamos dizer assim, dificuldades, ou seja, quais percepções você teve com os relacionamentos anteriores que faltaram diálogo, que você diria assim, poxa, não estava tão feliz porque faltou diálogo. Porque com a gente a gente não cabe, mas assim... Eu acho que sim, o que mais pesou, né? O que mais pesou nessas relações anteriores foi a sinceridade. Né? Você realmente falar o que você estava sentindo de verdade e não ficar cozinhando para falar depois, né? Então, isso que acontece, muitas vezes a outra pessoa também não tem muito essa abertura. E se você não toma iniciativa, ou alguém não toma iniciativa, fica esse jogo de empurra para frente e esses ressentimentos, essa situação, essa mágoa, esse mal entendido, ele vai ficando e vai acumulando. E vai estragando o relacionamento. E vai... Sempre quando tiver uma próxima discussão, uma próxima divergência, vem todo esse pacote junto, lhe aparece e transforma algo que podia ser mais leve em algo pesado. E você novamente não resolve. E aquilo vai somando, vai somando, vai somando. Então, o que mais traz o desgaste, ou traz você falou o quê da pergunta? Que situações que a falta de diálogo atrapalhou esse estado de felicidade, né? Aproveitando assim para puxar, para convidar as pessoas também para esse outro evento. Mas o que você percebeu? A falta de diálogo, quando você quer fazer algo para você mesmo, né? Que isso acontecia também, e você não quer falar para não, sei lá, achar que a pessoa vai ficar chateada. Por você não querer estar fazendo tal coisa e querendo fazer outra. E muitas vezes essa outra coisa não é com aquela pessoa, é sozinho. Mas você não vai fazer nada de errado. Você simplesmente vai ter sua individualidade. Eu ia falar isso, a individualidade. Não é? Isso é muito importante. Você deixar bem claro que a sua individualidade não significa não querer a pessoa. Você quer a pessoa, mas você quer estar consigo mesmo também. E aí, muitas vezes estar consigo mesmo é fazer coisas que são para você curtir. São coisas que você curte. E a outra pessoa não gosta daquilo. Então, se é algo que só você vai aproveitar, e outra pessoa vai ficar com cara feia, vai querer ir embora mais cedo, né? Vai ficar colocando defeito no que você fala, é melhor fazer sozinho, ou fazer com um amigo, que seja. Mas se você não fala isso, você começa a criar um vício muito ruim. Porque num dia que você quiser fazer isso, a pessoa vai falar assim, como? Você não me quer mais? Porque você nunca falou antes. Você não começou falando antes. Então tem que ser desde o início. Se você tem essa vontade de ter fazer coisas para você, faça desde o começo. Sem correr risco ou ter medo que aquela pessoa não te queira mais. Porque assim, se a pessoa não tiver que te querer, ela não vai te querer de qualquer jeito. Você fazendo ou não. Mas pelo menos você está cuidando de você em primeiro lugar. Bem legal. Então você trouxe a questão da sinceridade, da conversa, do diálogo e da sua individualidade, né? Sua integridade. Bacana. Então a gente aproveita também e convida vocês aí. Nós vamos ter um outro evento chamado Relacionamentos Felizes Eu Mereço. Onde nós vamos falar as nossas experiências, porque nós tivemos também algumas dificuldades nossas, e uma delas, por isso que eu falei, fala de relacionamentos anteriores, porque uma delas foi essa transparência que combina com a live de hoje. Quem pergunta quer resposta, porque muitas vezes eu perguntava pro Kleber o que eu tinha feito, ou o que a gente precisava melhorar, ou o que eu precisava melhorar.
E no começo ele não me dava as respostas, né? Exatamente com essa questão de ter medo de magoar, de machucar e tal. E aí conforme... Ou de não ser aceito. Ou de não ser aceito, né? Aí conforme nós fomos convivendo e ampliando essa nossa consciência, essa nossa liberdade emocional, que a gente tem falado tanto, né? De ser eu mesma. Aí ele foi se sentindo confortável, e eu também, de dizer a resposta do que não estava legal, do que não tá bom, do que não tá bom para mim, mas a gente precisa entrar num acordo. E aí essa transparência a gente foi conseguindo criar, né? Sem criar... O que nós não tivemos em relacionamentos anteriores. Porque assim, quando você gera milindre, né? O primeiro passo é você gerar um sentimento de confiança entre as pessoas, né? Então, quando você deixa bem claro que você está com a pessoa de verdade e vice-versa, esse processo de confiança, de dizer o que você pensa sem que a pessoa se sinta magoada, né? Sabendo como falar, porque você vai conhecendo a pessoa, sabe o que deixa a pessoa mais chateada, o termo correto de você se expressar. Aí você aprende isso, né? Isso com o tempo você vai aprendendo e vai fazendo. O mais importante é que o objetivo é que os dois fiquem bem, né? Exato. Procurar a felicidade do casal. E nem sempre a felicidade é só falar coisas positivas. Às vezes você precisa falar alguma coisa que precisa ser melhorada, né? Pro casal, em prol do casal, em prol do relacionamento, para que esse relacionamento seja cada vez mais feliz. Então, por que a gente merece ter um relacionamento feliz? Porque a gente fez por onde? A gente, sabe, fez os nossos papéis, mudou, nós procuramos mudar, a Ana Paula mudou do lado dela, eu mudei do meu lado, em prol do casal. E aí é muito interessante, porque aí você vê que a gente está fazendo... Ele fez 2 perguntas para mim, eu vou fazer 2 perguntas para ele. Mas pra gente puxar aqui, que a nossa fala de hoje foi: quem pergunta quer resposta. Então, até que ponto você está aberto ou aberta a ter as respostas? As respostas, não respostas só fechadas, únicas, uma única maneira de fazer, mas as respostas que te levam a um movimento, a uma transformação, a uma mudança, a uma percepção de si mesmo. E é muito importante a gente perceber que quando a gente fala de um casal, ou quando a gente fala de atendimento, dos jogos de crenças que a gente falou aqui, a gente tá falando que eu, Ana Paula, quando estou jogando, eu, Ana Paula, quando estou numa sessão de terapia, eu, Ana Paula, quando estou num relacionamento a 2, eu não estou sozinha ali. Eu, Ana Paula, quando estou aqui casada com o Kleber se casou comigo, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó, com o meu avô, com os meus relacionamentos anteriores, com os meus traumas passados, com os traumas passados do meu sistema familiar, com as histórias que eu vi quando eu era criança, com a forma como os meus pais se relacionaram. Então, o Kleber se casou comigo com toda essa bagagem e eu me casei com ele com toda a bagagem dele. Então, quando eu vou num processo terapêutico, vai Ana Paula e toda a bagagem dela. Por que eu tô falando isso? Porque quando ele me faz uma pergunta, ou quando ele me aponta algo que eu preciso melhorar, ou quando o meu terapeuta faz uma pergunta para mim, todo esse campo informacional, ele vem junto, de forma consciente ou inconsciente. Então, qual é a verdadeira história desse ser que está aqui? Tomando a homeopatia? Colocando o suplemento que você falou, né, que a gente comentou, que fez com outra pergunta, lidando num relacionamento a 2, qual é a verdadeira história desse ser? Qual é a bagagem que esse ser carrega? E dentro dessa bagagem tem as crenças e as emoções, que é por isso que a gente sempre fala disso. Não tem como a gente se encontrar e não falar disso, porque vai tudo isso entrar. Então, quando o Kleber fala assim, a Ana Paula mudou e se tornou alguém melhor, e ele também, não foi só assim, eu acordei e resolvi me tornar melhor. Isso foi o meu primeiro movimento. Eu acordei e resolvi me tornar melhor. E o que eu vou procurar para me tornar melhor?
É todo um pacote de coisas. E neste pacote, para voltar na primeira pergunta que você fez para mim, né, que a gente falou sobre suplemento, sobre não é porque é natural que não tem efeito colateral, é assim, a gente não joga fora a nossa lógica, o nosso raciocínio e a nossa presença. A gente agrega. Então, falando integrativo mais uma vez, a gente integra tudo que eu sou. Então, a gente não pode jogar a nossa presença. A gente agrega a nossa presença, o nosso raciocínio, a nossa intuição aos nossos estudos. Porque quando alguém fizer uma pergunta para mim, eu vou usar toda essa minha bagagem para encontrar a resposta mais sábia num relacionamento, num encontro entre terapeuta e profissional, num jogo e principalmente, não menos importante, nas redes sociais. Por quê? Porque estão falando tanto de tantas coisas e soluções mágicas que as pessoas estão comprando aí de repente um monte de suplementos pela internet, um monte de medicações pela internet, um monte de recursos que podem ser vendidos e misturando tudo, misturando todos esses chás, misturando todas essas poções, misturando todos esses campos informacionais e estão ficando sobrecarregadas física, emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, intelectualmente e estão adoecendo sem nem perceber de onde vem. Então, aproveitando isso... Finalmente, hein? Vamos lá. Aproveitando, eu também convido vocês para um evento que nós vamos ter gratuito, chamado Terapia para Terapeutas. Por quê? Porque eu acompanhei, inclusive, a finalização de ciclo de algumas pessoas, até um terapeuta que muito importante, não vou em hipótese alguma citar o nome, muito importante aqui da Baixada Santista, que finalizou sua vida. Por quê? Meu interessante ponto de vista, as pessoas esquecem que quando a gente está aqui com vocês, abrindo a nossa casa, fazendo perguntas e conversando, nosso campo informacional está todo aberto. Um monte de gente que vai assistir, que está assistindo, que eu não sei nem quem é, que eu não vejo, que não fala comigo, que não me faz pergunta, tá aqui dentro da minha casa, tá aqui dentro do meu campo informacional. E muitos terapeutas estão adoecendo porque não fazem realmente a ideia do que é e quais são os efeitos colaterais se eu não souber como lidar com o campo informacional das redes sociais, da tecnologia e da internet. Eu não sei se todo mundo sabe, mas minha primeira formação é processamento de dados, minha segunda formação é informática, minha terceira formação é pós-graduação na área de tecnologia. Depois vieram várias outras. Então, tudo isso aqui é muito mais do que a gente está vendo. Então, eu aproveito e convido vocês para esse evento, que, no meu interessante ponto de vista, você deve chamar todo mundo que faz reiki, passe, benzimento, manda energia, faz oração, fala na internet, qualquer coisa ligada ao auxílio ao próximo. Precisa saber disso e das dicas que a gente vai passar. E a última pergunta. Quer que eu faça a última pergunta? Eu vou fazer. Vai fazer a última pergunta? Meu Deus. Faça aí. Beleza. A última pergunta é: você já participou comigo de muitas técnicas terapêuticas, muitos cursos, você acabou sendo aluno, não só comigo, como outros que você fez sozinho, que você buscou. Qual deles, para você, foi o que tocou mais o seu coração para te dar, eu não vou nem dizer leveza, te dar essa sensação de você poder ser você mesmo? Olha, assim, eu fiz algumas formações, Foram muitas formações, todas foram muito boas, né? Todas tiveram muito impacto na minha vida, mudaram a minha vida. Mas assim, você sabe, né, a minha resposta.
você sabe a minha resposta. Até porque, de certa forma, eu participei, né, do nascimento de uma técnica que a Ana Paula acabou trazendo para cá, para o planeta, chamada Touch of Light. Não tenho dúvida de que essa técnica me mudou como pessoa, me mudou como ser humano. Ela trouxe para mim uma sutileza nas coisas que eu não enxergava antes. Eu não enxergava, né? As pessoas que me conheceram há, sei lá, 20, 25 anos atrás, quando elas me reveem, elas não acreditam como eu estou diferente, né? E se eu tivesse, lógico, muita coisa que eu fiz ajudou nesse processo, mas o Touch of Light foi a mudança de chave. Foi ali que eu falei, caramba, isso é muito bom, isso é muito, muito, muito legal, você conseguir ter contato com você mesmo, se reconhecer como pessoa, né? É algo que passa a crescer em você, a partir do momento que você tem contato com isso, porque é algo que você consegue não só cuidar das pessoas, né? Você consegue tratar as pessoas, mas se autotratar. Você consegue algumas ferramentas para que você realmente se empodere, se torne uma pessoa mais leve, uma pessoa muito mais conectada com muitas coisas, com o universo. É um negócio assim muito, 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 muito. Muito espetacular mesmo. Senti agora aqui. É muito espetacular. Principalmente por causa da leveza, né? Eu sempre fui uma pessoa, apesar de ter mudado para uma pessoa sutil, eu sempre fui uma pessoa meio pouco sem maldade. Eu nunca fui uma pessoa maldosa, aquelas pessoas fofoqueiras, pessoa que busca o pior das pessoas, de forma nenhuma, pelo contrário. Mas eu tinha muitos problemas internos comigo mesmo, de aceitação, de complexos, de inseguranças. E a partir dali eu comecei a mudar esse prisma, comecei a me reconhecer. E faz toda a diferença quando você se reconhece. Você começa a ver você de forma diferente. A partir do momento que você se vê diferente, você vê tudo diferente. As pessoas que você convive, o seu trabalho, e dali para frente é só... Aí você se abre até para as outras coisas que vêm pela frente. Foi a partir dali que eu comecei realmente a mudar. Então isso faz o quê? Sei lá, desde que o Touch existiu, né? Porque o Touch existiu, foi a primeira pessoa que eu recebi a informação. Muito legal, olha, a Rose colocou aqui, o Touch tem potência com amorosidade, eu amo. Gratidão. O Touch existe há 10 anos, 10 não. Vai fazer 12, né? Não, do 11, 13, 11, até 2023. Vai fazer 11 anos, foi no ano de 2012, e foi no ano de 2013 que eu registrei na Biblioteca Nacional. E o Kleber foi meu... Cobaia. Né? Meu cobaia. Para não parecer que foi uma coisa assim montada, eu vou fazer outra pergunta para você. Tá bom. E como eu sei que tem um livro que é o que toca mais o seu coração, então eu não vou perguntar o nome de um, eu vou perguntar para você o nome de 3 livros que transformaram a sua vida, assim, que te tocaram, que mexeram com você, que fizeram diferença para você. Pode ser de qualquer área. Qualquer área, tá. Então não é tão difícil. O primeiro livro assim que mexeu comigo foi o Era o Deus dos Astronautas. Do Erich von Däniken. Däniken. Von Däniken, porque ele trouxe a percepção de que a gente não está sozinho no universo. Fantástico. Existem outras populações, outros seres. Né? É um livro bem antigo, mas muito revelador. Impactou demais a minha vida. 3 livros, né? Vamos lá. Então, o primeiro eram Os Deuses Astronautas. Alguém já leu esse livro? Coloca aí pra gente saber. Um outro livro que não é um livro de história, é uma ficção, gente, mas é um livro que, por incrível que pareça, a primeira vez que eu li eu não gostei, na segunda vez que eu li eu fiquei apaixonado pelo livro. Chama-se Um Cântico para Leibowitz. Nossa, esse eu não conheço, hein, gente? É um livro assim, eu comprei no Clube do Livro, há muitos anos atrás. E é um livro maravilhoso, ele conta uma história que na verdade é uma grande... Vamos colocar, ele conta a história da nossa civilização através de uma outra história. Quando você percebe, você entende exatamente o que o autor está querendo dizer com toda aquela ficção. Assim, você acaba, meio que final de filme, sabe final de Sexto Sentido? Que o filme termina, você fica extasiado com o resultado do filme. O livro é assim. Então repete o nome, porque esse eu não conheço. Um Cântico para Leibowitz. Um Cântico para Leibowitz. Olha aí, fica uma dica aí para as pessoas. E o terceiro, então, já sei qual é. Pois é, não é que... Olha, Thelma, tem
tenho esse livro, Você do tem, Cântico Thelma? para Leibowitz, Nossa Thelma, que Senhora. fantástico! Depois mandar foto para os nossos grupos, porque esse eu não conheço, não sabia. Não esse sei livro. se você leu, Thelma, mas se você não leu, não gostou, lê de novo, porque ele é, nossa, é maravilhoso a história, assim, o cara estava muito inspirado. E o terceiro livro, não querendo puxar sardinha, é o livro que a gente está começando a fazer hoje, Eu sabia no que Clube era de esse, porque eu sei Leitura. o quanto você gosta Porque dele. assim, os livros que eu gosto, é aquele livro que eu pego, o Cântico talvez seja uma exceção, porque na segunda vez eu fiz isso. Eu li que nem louco, fiquei lendo, assim, o tempo todo não parava de ler e falava pra ela, olha só, meu Deus, olha só o que ele tá falando, que é o Memória das Células, gente, que é mistura energia com ciência. Eu adoro isso, eu adoro isso. Uma pessoa, um cientista, um médico falar de energia sutil através de pesquisa, através de ciência, é uma junção de tudo aquilo que eu acredito. Esse livro é maravilhoso, Memória das Células. É um livro difícil de achar, quando acha tá caríssimo porque ele saiu de catálogo. É assim, algo. Quem está inscrito no Clube de Leitura vai ter essa oportunidade, porque a gente faz a curadoria dos melhores trechos do livro, a gente discute algumas coisas, faz exercício. Eu estou fazendo a curadoria. Ele é mais legal ainda quando você faz a curadoria, porque algumas coisas eu tinha esquecido dentro dele. E é maravilhoso, gente, é muito bacana mesmo. Então esse terceiro livro, para mim, foram livros que impactaram a minha vida. Então, para terminar... Tem termino ainda? Ele queria falar, não é? Olha, a Thelma disse que não, ela tem o Eram os Deuses da Tá bem maravilhoso. Ele queria tanto falar, né? Então hoje eu tô aproveitando ele, né? Estão ouvindo a minha voz? Estão ouvindo bastante, porque ele fala muito mesmo. A gente conversa bastante aqui. Verdade. 2 viagens que te impactaram, que transformaram a sua vida. Suíça. 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 Por quê? Ai, gente, por que a Suíça me impactou? Porque entrei num sonho. Eu entrei num sonho. A cidade era um sonho, o país era um sonho, os locais que eu estava eram lugares de sonho, eram cartões postais um atrás do outro. É um local que eu me senti livre, me senti bem, me senti à vontade, apesar de não falar nada que eles falavam, uma outra língua. Mas, nossa, você estar de contato com beleza e história ao mesmo tempo, né? Porque a Europa é história pura. E eu tive contato com isso, né? Paisagens pitorescas, parecia que eu estava dentro do filme. É maravilhoso demais. Vou passar um adendo aqui, parar um pouquinho antes de você falar a segunda. É muito interessante que eu fui 2 vezes para a Suíça estudar, fazer formações de Theta Healing lá, né? Formações muito profundas de instrutora. E a primeira vez que eu fui sozinha. E cada canto que eu olhava, eu via ele. E eu não senti o mesmo impacto, a mesma coisa que ele sentiu pela Suíça, apesar de ter adorado, ter achado linda. Mas quando eu olhei, eu sabia que aquele lugar não era para mim, era para ele. E foi por isso que eu fiz tanta questão e convencimento para que ele fosse a segunda vez, quando eu fui fazer minha segunda formação, porque eu imaginava e sabia que seria importante para ele e não teve o mesmo impacto para mim. Então isso é interessante a gente saber, tá? E o segundo? Então, a segunda, eu vou colocar um empate técnico. Assim, Dubai foi uma cidade que me impressionou bastante. Sabe, assim, até pelo comportamento que eu tive, né? Fiquei assim, tinha horas que eu parecia um abobalhado olhando para aquelas coisas todas. Foi assim, foi muito assim, mudou mesmo minha referência do que é belo, do que é moderno, do que funciona, de organização, né? Empatado com o contraste, né? Que é a história pura, que é você conhecer a Cidade do México. A Cidade do México e os arredores da Cidade do México, que você tem contato com a cultura maia, assim, com as pirâmides, com toda aquela história sensacional daquele povo. Então é algo que quando eu vejo, eu me arrepio todo. Então é assim, é sinal que realmente aquilo me transformou a minha vida, né, de uma forma de você estar em contato direto com a história, né? A história que nós ouvimos na escola estava ali na minha frente. Coisas que você leu no próprio livro Eram os Deuses. Exatamente, ainda tem essa bagagem que vinha das pesquisas, né? De como aquilo foi construído, estava ali, tudo ali na minha frente, foi, nossa, espetacular, maravilhoso. Então são essas 2 viagens que eu... Legal, olha, a Thelma colocou aqui, Ana, adorei a sua entrevista ontem no Fronteiras, parabéns, eu vou rever, eu adorei demais, muito gratidão, muito legal. E assim, pra mim, 2 locais
se eu falasse 2 que me impactaram, não são os mesmos do Kleber. O primeiro foi a Índia, que pra mim eu fiquei até casada energeticamente com a Índia durante muito tempo, porque mexeu demais com as minhas emoções. Segundo, essa viagem da Ásia, ela foi fantástica, né, como um todo, mas se eu tivesse que escolher dos 4 países que eu estive, que foi o Nepal, o Butão, a Tailândia e Dubai, Emirados Árabes, né, especificamente a cidade de Dubai, é difícil escolher, mas se eu tivesse que escolher qual mexeu mais comigo, foi a Tailândia. Que parece que apesar de toda a emoção do Butão e de tudo lindo que o Butão me trouxe de conexões, as transformações que o Nepal me trouxe, assim, que nossa, não sei nem dizer a quantidade de transformação que me trouxe, estar olhando para os Himalaias, né, foi muito legal. Mas a Tailândia era a mesma sensação que me remeteu à Índia, de eu ter ido para casa e ter voltado para casa. E juntou, né? Não querendo puxar sardinha pro lado, porque eu tava do lado, né, gente? Que você tava na minha lá. companhia. A viagem não é outra, é Mas outra. Mas a Índia ele não estava, viu, gente? Eu estava Por isso que não foi tão melhor. Senão seria top 1 pra sempre, se eu tivesse junto. Bom, hoje nós fizemos esse bate-papo aí, quem pergunta quer resposta. E eu vou pedir para vocês, para mandarem para nós algumas perguntas, alguns assuntos que vocês gostariam que a gente falasse nas lives. Participem, peçam para nós informações para a gente poder ser uma contribuição ainda maior. E a gente continua convidando vocês para todos os eventos que nós temos. Eu postei alguns, mas nós temos mais de 20 eventos. Temos as próprias sessões de terapia e temos um mundo, um universo de transformação. Será que você realmente quer respostas na sua vida e quer transformação na sua vida? Se você quer, nós temos o caminho para dar para vocês. Nós temos ferramentas e instrumentos para conseguir te auxiliar a seguir na sua vida, não sem desafios, mas sendo capaz de olhar para eles de uma outra forma e sabendo que você tem sempre apoio e não precisa ficar sem chão. É isso aí, gente. Gratidão por vocês terem nos ouvido bastante hoje. A live foi bem comprida. Pois é. Nós temos compromisso agora às 9 da noite com o clube de leitura. Estamos indo. Nos encontramos nas palestras que acontecem a partir de quarta-feira que vem. Pois é. Quarta-feira agora. Agora, quarta-feira dia 22. Que vem. Não vem? Dia 22, dia 23. Dia 28, né? 28, dia 29. É um monte, gente. Mas olha, Maria. sensacional. Não percam. Beijo enorme. Tchau, tchau. Nos vemos.